Graças a Deus que nos reúne aqui nesta manhã para juntos louvarmos, adorarmos ao Senhor, também graças a Deus por poder estar aqui nesta manhã. Salmo 29, versículos 1 e 2 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Vamos ficar de pé, vamos invocar o nome do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam em nome do Senhor a saudação, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos agora responder a esta saudação cantando o Salmo 122.
Deus senão o Senhor. Por isso, nesta manhã do teu santo dia, queremos te louvar, queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Sabemos, ó Senhor, que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, pois somos pecadores, pecamos contra a tua santidade, contra a tua lei, em pensamentos, palavras e ações. Mas também, Senhor, toma para mais um dia, sair de nossas casas, podemos nos reunir como igreja, Senhor, para juntos te adorar e louvar. Te agradecemos ao Senhor por mais uma semana que se passou. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelos livramentos, Senhor, que são muitos, livramentos que nós nem imaginamos, Senhor. Mas também tuas bênçãos, que desfrutamos a cada dia, pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha, pelas chuvas que caem. Poder, Senhor, nos alimentar, nos locomover, poder vivermos em família, podemos, Senhor, vivermos em comunidade, como igreja, Senhor. Quantas bênçãos, fruto da tua bondosa e graciosa mão sobre nós. Louvamos o Senhor pela maior de todas as bênçãos, de termos conhecido a Ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem enviaste. Nos abençoe ao Senhor nesta manhã. Abençoe a Tua palavra linda, pregada. Fala, Senhor, aos nossos corações, nas nossas vidas, nos fortalecendo na fé. E também, Senhor, nos chamando para compromisso, para confiarmos plenamente em Ti. Abençoe, ó Deus, o Teu servo, concede a Tua graça, concede forças e possa, Senhor, transmitir a Tua palavra com fidelidade e com graça. Abençoe Teu povo ao redor do mundo. Abençoe, Senhor, especialmente lembrando da igreja perseguida, lembrando dos campos missionários, que a Tua palavra, Senhor, possa operar poderosamente nestes dias, alcançar os corações do Teu povo e daqueles a quem Tu escolheste, Tu chamaste antes da fundação do mundo. O nosso Deus, bendito Pai, nós te rogamos todas essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus. Vemos a leitura do livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, 13 a 17. Depois ainda vamos doar o hino 25. Tiago, capítulo 4, 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece
um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É aquele que fala Deus, que fala o Senhor, ouvindo 25.
Deus, livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, os versículos de 1 a 9. Provérbios 16, de 1 a 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as suas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, queridas crianças, todos nós fazemos planos, planejamos a semana, o mês, o ano, o trabalho, a família, o futuro. Planejamos, sonhamos e às vezes até tentamos organizar o dia seguinte. Planejar faz parte de sermos humanos. No entanto, a vida também nos ensina, muitas vezes de forma dolorosa, que nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Há momentos em que nossos planos são interrompidos, redirecionados ou até mesmo completamente frustrados. E é exatamente neste momento que surge a pergunta fundamental da fé cristã: em quem está a nossa confiança? Provérbios 16, de 1 a 9, nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em deixar de planejar, mas em aprender a viver em humilde dependência do Senhor, confiando que Ele governa não apenas o destino final, mas cada passo do caminho. Por isso, o sermão desta manhã tem como tema: nossa vida está nas mãos do Senhor. Planejamos, mas Deus dirige. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, vamos ver que planejamos como homens, mas a palavra final vem do Senhor. Eu quero ler mais uma vez os versículos 1 e 9, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, na versão bem. O coração do homem traça o seu caminho,
mas o Senhor lhe dirige os passos. Versículo 9. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que a Bíblia não condena o planejamento. Pelo contrário, a Bíblia reconhece que o ser humano pensa, decide e organiza. O problema não está em planejar, mas em confiar nossos planos como se fossem absolutos. Esses versículos nos lembram que nós fazemos projetos, mas Deus governa os resultados. Nós traçamos o caminho, mas o Senhor dirige cada passo. Podemos planejar, ter sonhos, mas no final é sempre os desígnios de Deus e não os planos dos homens que estão sendo realizados. Esses versículos mostram que o Senhor age de maneira soberana sobre tudo e sobre todos. Todos os planos dos homens, suas motivações e até seus atos dependem da ação do Senhor. O homem pode fazer planos, mas o Senhor é soberano e nada foge ao seu controle. O ser humano pode imaginar que seus planos estão corretos e que sua causa é justa, mas o texto afirma que o Senhor prova os pensamentos. A expressão aqui é usada é pesa, ou na NVI, avalia. É como alguém que coloca algo na balança para verificar se o peso é justo. Por isso, não adianta o homem pensar que faz tudo conforme a sua própria vontade. Pois no fim, é o Senhor quem tem a última palavra. A soberania divina sobre os projetos humanos abrange tanto os planos do homem quanto a sua execução. Como afirma o texto, o Senhor avalia as motivações humanas por trás de cada palavra e de cada ato. E a partir disso, determina o que aprova e o que reprova. Os seres humanos planejam, mas o Senhor é quem realiza. Eles imaginam, mas o Senhor é quem executa. Eles formulam, mas o Senhor confirma. O homem planeja o que vai fazer, o que vai dizer, mas é o Senhor que decreta o que permanecerá e o que será cumprido segundo os seus propósitos eternos. No versículo 9, o texto reafirma a soberania do Senhor. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui aprendemos que a soberania de Deus não está em conflito com a responsabilidade humana. O homem é chamado a planejar, mas precisa reconhecer que depende do Senhor para que os seus projetos se realizem. Esses projetos podem até parecer bons aos nossos próprios olhos, mas não cabe ao homem fazer o juízo final sobre eles, pois o seu caminho não é o caminho de Deus. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus é quem sabe os planos que tem para nós. É como uma criança que segura um mapa durante a viagem, mas que realmente dirige o carro é o pai. A criança participa, observa, aprende, mas a segurança não está em suas mãos, mas nas mãos de quem conduz.
chama à humildade. Podemos e devemos planejar, mas sempre dizendo no coração e na prática o que disse o apóstolo Tiago, quando ele adverte no capítulo 4, versículo 3 em diante: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Mas adiante ele diz, em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. A atitude correta do crente é colocar seus planos nas mãos do Senhor e depender dele para que sejam estabelecidos conforme a sua vontade. Por essa razão, o crente não deve viver inquieto nem ansioso quanto ao amanhã. Você nem sabe se estará lá, pois o futuro está nas mãos de Deus. O homem mundano confia em si mesmo, vive constantemente dominado pelo medo. Já aqueles que conhecem a soberania de Deus e reconhecem suas próprias limitações, vivem em coração e descansam no Senhor. Assim, somos chamados a confiar no Senhor, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E essa confiança traz descanso à alma, porque sabemos que nossa vida não está a mercê do acaso, mas sob a providência do Deus soberano. Isso nos leva a entregar os planos na mão do Senhor, é o caminho da verdadeira segurança. Versículo 3 diz: confia ao Senhor nas tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confiar no Senhor, como nos ensina este versículo, significa entregar a Ele o peso da nossa vida. A ideia expressa no texto é de lançar, depositar, colocar sobre o Senhor todos os nossos projetos, sonhos, decisões, medos e expectativas. É reconhecer que aquilo que carregamos sozinho se torna pesado demais, mas nas mãos de Deus encontra direção e descanso. Essa confiança não é passividade, nem responsabilidade. A fé cristã não nos chama à inércia, a ficarmos parados, de braços cruzados, mas à dependência ativa. Trabalhamos, planejamos, organizamos e nos esforçamos, porém fazemos tudo em submissão ao Senhor, com o coração inclinado diante dele. Planejamos com prudência, mas oramos com humildade. Agimos com responsabilidade, mas descansamos na soberania de Deus. Entregar os planos ao Senhor é reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Como nos lembra o próprio Cristo. É confessar que a verdadeira segurança não está na perfeição dos nossos projetos, mas na fidelidade daquele que governa todas as coisas. Quando confiamos nossas obras ao Senhor, Ele não apenas corrige o que está errado, mas também firma aquilo que está de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Muitas pessoas vivem como quem carrega uma mochila pesada demais. Portanto, o convite de Deus é simples:
Entregue a mochila. Eu sustento, eu carrego. Diante disso, você precisa pensar quais áreas da sua vida você ainda tenta controlar sozinho. Será que é o seu trabalho, a sua família, o seu futuro, o seu ministério, a sua saúde? O Senhor nos chama a confiar nele em todas as áreas da vida. Pois o Senhor governa a história com justiça e graça. Isso é o nosso terceiro ponto. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins e até os perversos para o dia da calamidade. Versículo 4. Versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Versículo 6. Pela misericórdia, pela verdade se espia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes entendimentos com injustiça. Irmãos e irmãs, estes versículos nos lembram que o Senhor reina sobre tudo. O Senhor ama a justiça. O Senhor se agrada mais de um coração reto do que grandes resultados. Como diz o versículo 8, melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O mundo nos ensina a buscar o sucesso a qualquer custo. A sabedoria bíblica nos ensina a buscar fidelidade. Mesmo que o caminho pareça pequeno e apertado aos olhos humanos. É por isso que no versículo 4, o texto retoma o tema da soberania do Senhor sobre os projetos humanos apresentados no versículo de 1 a 3. Até aqui vimos como o Senhor dirige e estabelece a obra daqueles que confiam nele. A partir do versículo 4, porém, o texto também nos mostra como o Senhor trata aqueles que não confiam na sua vontade. Esses são descritos como maus e perversos. Isto é, pessoas que vivem em rebeldia contra Deus e seguem seus próprios caminhos. Ao refletir sobre isso, somos lembrados de que, por natureza, todos nós somos assim. Somos pecadores, egoístas, arrogantes, cometendo os mesmos pecados dos demais homens. O que então nos torna diferentes? Não é mérito nosso, mas unicamente a graça e a misericórdia do Senhor. O texto chama o soberbo de abominável. Isto é, pessoas que praticam aquilo que é detestável ao Senhor. E afirma que tais caminhos não ficarão impunes. Diante disso, surge uma pergunta fundamental: como podem esses pecadores encontrar remissão para os seus pecados? E a resposta é apresentada no versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Esse versículo nos mostra o remédio para o pecado passado, quanto a prevenção para o pecado futuro. No contexto de Provérbios, misericórdia e verdade,
apontam para o amor leal de Deus, a sua aliança, e para a fidelidade à sua lei. No Antigo Testamento estavam ligados ao sistema de sacrifícios e à obediência. O perdão dos pecados envolviam sacrifícios e submissão à vontade de Deus, o que já apontava para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cumprimento perfeito da promessa, o verdadeiro e único sacrifício que pôs fim ao sacrifício, expiando o pecado de uma vez por todas. Assim, quando Deus fala em misericórdia e verdade, Ele nos conduz ao amor da aliança de Deus com o seu povo e a fidelidade que encontra seu pleno cumprimento em Cristo. Mas esse texto aponta para algo maior. Ele nos mostra que nós não conseguimos viver perfeitamente, mas que foi vivido plenamente por Cristo. O que nós não conseguimos fazer, Cristo fez em nosso lugar. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Jesus confiou plenamente no Pai, submeteu-se à sua vontade, dizendo: não seja como eu quero, mas como tu queres. Caminhou em perfeita obediência, entregou sua vida por pecadores orgulhosos, autossuficientes e rebeldes como nós. Na cruz, Cristo tomou sobre si o castigo da nossa arrogância e da nossa incredulidade. Na ressurreição, Ele nos oferece vida nova para que aprendamos a viver em confiança filial no Pai. Chama especialmente a nossa atenção o que assim no versículo 7: sendo os caminhos dos homens agradável ao Senhor, até aos seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Enquanto o homem permanece em seus pecados e delitos, ele não tem paz nem com Deus, nem com o próximo. Contudo, quando esse homem é reconciliado com Deus por meio da obra de Cristo, passa a experimentar paz com Deus e, na medida do possível, também paz com seus semelhantes. A afirmação de que Deus se agrada dos caminhos de uma pessoa pressupõe que Deus a recebe favoravelmente em sua presença. Não é o homem que torna o seu caminho agradável, mas é o próprio Senhor que conduz o pecador a render-se aos seus pés e a andar em novidade de vida. É Deus quem transforma o coração e torna o caminho do homem aceitável a Ele. Essa verdade nos remete às palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,18, quando ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de reconciliar pecadores consigo mesmo, demonstrando misericórdia àqueles que só mereciam condenação, concedendo bênçãos a quem estava debaixo de maldição. E o texto segue contrastando essa graça com a lógica do mundo ao final do versículo 8. Eu já citei anteriormente: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O Senhor pode até permitir
coisas terríveis nesse mundo. Mas ele só vai até o limite que Deus permitir. Pois tudo aqui é passageiro. E o juízo virá. E o fim do caminho da justiça é terrível. Para o crente, porém, é melhor viver com pouco, mas com consciência tranquila diante de Deus e com a esperança da vida eterna. Por isso, o chamado cristão é entregar ao Senhor os seus planos, seus projetos e sonhos, confiando que Ele abençoa aqueles que nele confiam. E a maior de todas as bênçãos é o próprio Senhor em nossa vida. Como declara o salmista, no Salmo 73, 25: quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém. Então, meus irmãos, responder a essa palavra cantando o 182.
Chegamos mais uma vez, Senhor, diante de Ti. E queremos Te agradecer por Tua palavra. Reconhecendo, Senhor, que muitas vezes fazemos planos, muitas das vezes fazemos projetos e tantas vezes, Senhor, vamos executar sem consultar a Ti, sem buscar a Tua vontade para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso trabalho. Queremos, ó Senhor, diante desta palavra, pedir perdão, pois reconhecemos que Tu és o soberano Deus, que nada foge à Tua vontade, nada foge ao Teu propósito, mesmo quando sofremos, mesmo quando a enfermidade nos atinge, mesmo quando temos prejuízos, mesmo quando, Senhor, tudo parece ser contrário, mas a Tua vontade permanece. O Teu propósito é estabelecido, pois muitas das vezes, Senhor, Tu queres nos ensinar, Tu queres trabalhar em nossa vida, nosso ser, nosso coração. E nada melhor do que o sofrimento para nos forjar, do que a dor, Senhor, para nos fazer humildes, do que a decepção para nos levar a confiar plenamente em Ti. Por isso, Senhor, queremos Te louvar, queremos Te agradecer, porque não os nossos projetos, mas a Tua vontade é soberana e ela que permanece. Colocamos, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos planos. Queremos Te dizer, Senhor, seja como Tu queres e não como nós queremos. Seja, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, e não para o nosso engrandecimento, não para a nossa vanglória. Ó Senhor, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja aqui, Senhor. Dá, ó Deus, que possamos viver de maneira santa e agradável a Ti. Para que possamos viver em amor genuíno, verdadeiro, não apenas de palavras, Senhor, mas de verdade, mostrando os frutos da nossa fé, no amor um para com os outros, no cuidado de um para com os outros. Senhor Deus, com o povo e com aqueles que estão fracos em sua fé, com aqueles que têm mostrado endurecido a Tua palavra, quebranta, Senhor, nosso coração. E, Senhor, com aqueles que estão desanimados, levanta, Senhor, pelo Teu poder. Também, Senhor, livrando dos enfermos, livrando do nosso irmão Verso, jogando pelo Seu tratamento, também de Maria. Deus, que possa restaurar plenamente sua vida, sua saúde. Abençoe, Senhor, todo o Teu povo, para que todos, Senhor, possamos estar reunidos e unidos em Cristo. Que assim, Senhor, possamos viver segundo a Tua vontade e para a Tua glória. Abençoe, Senhor, a nossa nação, abençoe as eleições que se aproximam, dirige e conduz nosso país, Senhor, segundo a Tua vontade. Sabemos que são os Teus planos que são estabelecidos, mesmo as injustiças, Senhor, que temos visto nesse país. Sabemos que não está fora do Teu controle, da Tua soberania. E sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. Como ouvimos nesta manhã, até os maus, o Senhor tem um propósito para o dia mau. Mas, ó Deus, a nossa confiança, a nossa esperança não está em homens, mas está no Senhor. E por isso, Senhor, nós rogamos que, segundo a Tua vontade, o Senhor nos conceda dias melhores, o Senhor conceda ao nosso país homens e mulheres justas que possam produzir leis justas,
e também homens que possam governar debaixo do teu temor, Senhor, e para a tua glória. Quebranta, ó Deus, os corações daqueles que estão na iminência, para que se humilhem perante ti e reconheçam que tu és o Senhor. Nós oramos todas essas bênçãos, também oramos pelo nosso dia do Senhor, pelo nosso descanso, para que venhamos descansar não somente no corpo, fisicamente, as nossas mentes, mas também possamos descansar nosso coração no Senhor. Abençoe também a semana que está diante de nós, nosso trabalho, abençoe a volta das aulas, Senhor, abençoe a escola cristã e volta também suas atividades desta semana, abençoe os professores, concedendo graça e sabedoria, para que possa instruir nossas crianças, não somente no saber, mas também no temor do Senhor. Tudo isso nós te rogamos, por Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos vão agora confessar a nossa fé, cantando o credo apostólico. Página 234 de maio.
manifestar nossa gratidão por meio das nossas ofertas. Depois nós vamos cantar o Salmo 67, será o canto final.
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos